Então, irmãos, para quem não entende da profecia, né? O irmão Diego já está dizendo lá que a terceira G mundial vai começar. Não acredito na terceira G mundial nesse momento. O que nós estamos vendo é o câncer do Oriente Médio sendo exterminado, que é o Irã. Para quem não sabe, o Irã, ele está na Bíblia. Quando você olha para a estátua, vamos para a Bíblia, né? A estátua de Nabucodonosor, Daniel capítulo 2. O peito e os braços daquela estátua representa dois impérios unidos, que é o Império Medos e Persa. Após a queda da Babilônia, de Nabucodonosor, de Belsazar, a gente vê o Império Persa, que é o Irã, tomando o mundo. Eles tomaram o mundo. Aí você vê também, para você ver a importância do Irã, que é a Pérsia, na Bíblia. Quando você olha para Daniel capítulo 7, você vê novamente o Irã ali. Agora veja, Daniel capítulo 2, a cabeça da estátua é Babilônia, o peito e os braços da estátua é os medos e persas, que é o Irã e os persas. Aí nós temos o ventre e a coxa da estátua é o Império Grego, que foi o que antecedeu de Jesus, e as pernas e o pé da estátua é o Império Romano. São os 4 impérios. Se você deitar a estátua, a cabeça da estátua, a Babilônia é Babel. Muita gente não sabe, mas a Babilônia é Babel, exatamente onde foi construída a Torre de Babel. Foi aonde nós tivemos o Império Babilônico e aonde nós temos hoje o Iraque. O Iraque. Então veja, a cabeça da estátua de Daniel 2 é Babel, Babilônia. E é aonde nós temos o berço da civilização e é aonde nós tínhamos também, olha só, o Jardim do Éden. O Jardim do Éden estava ali no Iraque. Pastor, por que o Jardim do Éden estava no Iraque? O Jardim do Éden estava no Iraque porque o rio Tigre e o rio Eufrates, que passavam dentro do Éden, estão lá. Então, quando a escola ensina que o berço da civilização é o Iraque, é a Mesopotâmia, é porque é mesmo. O Jardim do Éden está ali. Só que veja, vamos voltar. O peito e braço da estátua de Daniel 2 é os persas, que é o Irã. Daniel 7, que é uma afirmação de Daniel 2, Daniel já traz novamente os 4 impérios agora como 4 animais. 4 animais. Aí novamente vem o leão. Se você chegar lá no Iraque, tem muito leão no Iraque. O leão representa a Babilônia. Aí veja bem, Daniel 7, o urso sobre os pés, porque os persas eram maiores que os medos. E significava que o urso era manco. Um governo era maior que o outro, mas eles estavam unidos. O urso de Daniel capítulo de número 2 é os persas, que é o Irã. Aí o leopardo de Daniel 7 é o leopardo de Daniel 7 é o Império Grego. E uma fera, capítulo 7, versículos 6, 7 e 8 de Daniel, uma fera que não tem como descrever, que é uma besta que tem 10 chifres, representa o Império Romano. Então, essa questão dos persas ser o Irã, ela é muito importante. Porque em algum momento da história da civilização da humanidade, o Irã teve um domínio global. Quando a Babilônia cai, os persas, que é o Irã, tomaram o poder do mundo, eles influenciaram o mundo. No período persa, no período do urso, ou do peito e dos braços da estátua, o Irã era como se fosse os Estados Unidos. Quem compreende isso?
E é interessante, irmãos, é interessante a gente olhar isso por dentro da Bíblia, porque a gente tá vivendo algo profético. Aí, a irmã Juliana leu ontem esse texto. Nós estamos vivendo algo profético. Por quê? Apocalipse, capítulo 13. Antes de nós falarmos de geopolítica, a gente tem que entender a base bíblica para o que está acontecendo. Apocalipse, capítulo 13, versículo de número 1 e 2. Veja, aqui é o surgimento do anticristo. E você vai ver algo muito forte aqui, que você vê os 4 animais de Daniel 7 na característica da besta que surge do mar. Então, olha só. E pus, Apocalipse 13, verso 1. Apocalipse 13, verso 1. E pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre a cabeça um nome de blasfêmia. Então veja bem, nós já temos que discernir aqui o seguinte: terra no Apocalipse é Israel e mar é as nações. Então João se pôs sobre as nações, sobre o mar, a areia do mar. E ele viu subir do mar uma besta. Uma besta. Olha só que coisa tremenda isso daqui. E ele viu subir do mar uma besta. A besta tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre o chifre 10 diademas, e sobre a cabeça um nome de blasfêmia. Esse é o iníquo. Agora veja bem, irmãos, a influência dos 4 impérios globais, da Babilônia, da Pérsia, que é o Irã, da Grécia e do Império Romano, do Apocalipse. Irmãos, do Apocalipse, do Gênesis, capítulo 11, que é Babel, que é Babilônia, até Apocalipse 19, que é a Batalha do Armagedon, a influência desses 4 impérios também vai vir na grande tribulação sobre o império do anticristo. Sobre o império do anticristo. Então veja, João viu a besta emergir do mar. Quando a Bíblia diz que a besta emergiu do mar, a Bíblia está dizendo que o anticristo surge das nações. Agora, no versículo 2 de Apocalipse 13, Apocalipse 2, versículo 2 do capítulo 13, olha o que diz a palavra. E a besta que vi era semelhante ao leopardo. O leopardo em Daniel 7 é o Império Grego. O Império Grego trouxe toda a influência da cultura, do saber, da filosofia, do ser racional. Apocalipse 13, 2. Então veja bem, a besta que emerge do mar, ela é 13, versículo 2, irmão Miros. 13, versículo 2. Olha só, a besta que emerge do mar, ela era semelhante ao leopardo. Agora veja bem, os seus pés como os que de urso. Veja a influência da Pérsia, do Irã, no Apocalipse. Os pés como que de urso. O urso em Daniel capítulo 7 é o Império Medos e Persa. Aí olha só, a sua boca como boca de leão. A Daniel capítulo 7, o leão representa a Babilônia. E aí, e o dragão lhe deu o seu poder, o seu trono e grande poderio. Que aqui é a transição do diabo dando poder ao anticristo para governar o mundo no período tribulacional. Então veja que o Irã está dentro do contexto profético. Em Daniel 2, em Daniel 7 e Apocalipse capítulo 13, versículo 2. A Pérsia é o Irã.
E a influência do Irã no contexto profético, apocalíptico, ele está no âmbito bíblico. Vocês compreendem isso? É de suma importância a gente entender. Só que agora, irmãos, a gente precisa entender também que Jerusalém, Israel, foi levantado por Deus para ser o epicentro da profecia. É isso que muita gente não entende. Então veja bem o que acontece. Do ano 70 ao dia 14 de maio de 1948, Israel estava como o Vale dos Ossos Secos. Então veja bem, no ano 70, Jerusalém foi queimada, incendiado, o templo destruído e os judeus espalhados sobre a face da terra. Se cumpriu a profecia de Ezequiel, capítulo 37, o Vale dos Ossos Secos é Israel espalhado pelo mundo. No ano 70 se cumpriu a profecia de Jesus sobre Jerusalém, Mateus capítulo 23, versículo 37 e 38. 37 e 38, quando Jesus lamenta sobre Jerusalém. Que ele lamenta e diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os meus profetas. Meu Deus, é muito forte, né, irmãos? Deixa eu ler esse texto aqui. Mateus capítulo 23. Eu estou dando embasamento bíblico para você entender o cumprimento da profecia. Meu irmão, se você puder deixar o seu like, compartilhar com o maior número de pessoas possível agora, seria maravilhoso. Então veja bem, no ano 70, vamos ler Mateus, capítulo de número 23, Mateus, capítulo 23, versículo de número 37 e 38, depois nós vamos ler o 24, versículo 1 e 2. Então vamos lá. Mateus 23, 37, para você entender o epicentro da profecia, que é Israel. Jesus diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu juntar os teus filhos como a galinha junta os teus pintainhos debaixo das asas, e vós não quiseste. Versículo 38. Eis que a vossa casa ficará deserta. Irmãos, veja, Jesus declarou que o povo de Israel, que os judeus, que a terra de Israel ficaria deserta. Jesus também, ele profetizou a destruição do templo. Ele profetizou a destruição do templo. Vamos ler Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, versículo 1 e 2. Então, primeiro, Jesus disse: a vossa casa ficará deserta. Agora, olha só. Mateus 24, versículo 1 e 2. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus falou que o estado de Israel ficaria deserto, não teria judeus lá. E Jesus profetizou que o templo seria destruído. Jesus profetizou.
Jesus profetizou. E existe uma profecia, irmãos, uma profecia da maldição que iria chegar a Israel por desobedecer a lei. Olha só, Deuteronômio capítulo 28, versículo 64. Deuteronômio 28 é o capítulo da bênção e da maldição. E por Israel escolher o caminho da maldição, Deus falou, se vocês escolherem o caminho da desobediência, olha o que diz aqui no Deuteronômio 28, 64. E o Senhor vos espalhará entre todos os povos, desde uma extremidade da terra até a outra extremidade da terra. E ali servirá outros deuses que não conhecesses, nem tu, nem teus pais, servirá a madeira e a pedra. E nem ainda entre as mesmas nações descansará, nem a planta do teu pé terá repouso, porquanto o Senhor ali te dará coração tremente, e desfalecimento dos olhos e desmaio da alma. O que Deus falou? Deus falou que pela desobediência, por Israel escolher a maldição, ele iria espalhar os judeus sobre a face de toda a terra. Então veja, irmãos, a profecia de Jesus, de Mateus 24, versículo 37 e 38, capítulo 24, versículo 1 e 2, Deuteronômio 28, 64, se cumpriu no ano 70, por completo. Ela vem se cumprindo há milênios. Primeiro, olha só, primeira coisa que está acontecendo, o lado norte de Israel, as 10 tribos do norte foram destruídas. Depois Nabucodonosor levou o povo cativo para a Babilônia. O templo foi destruído. O povo regressou, reconstruiu o templo. Nos dias de Jesus, Jesus vai dizer: faz o lamento e diz, a vossa casa ficará deserta. A profecia da casa deserta se cumpriu no ano 70. Os judeus foram espalhados pela face de toda a terra, de uma outra extremidade da terra. E Israel no ano 70 perdeu o templo. Israel no ano 70 perdeu o sinédrio, perdeu o sumo sacerdote e perdeu a terra. A terra ficou deserta. Irmãos, no ano 70, as paredes do templo eram revestidas de ouro. A parede do templo de Salomão era revestida de ouro. O general Tito incendiou Jerusalém. E o que aconteceu com o incêndio de Jerusalém? Pegou no templo, as paredes do templo eram revestidas de ouro, com ouro derretido incrustado nas pedras dos templos. Os romanos tiraram pedra sobre pedra. Jesus disse, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Agora veja, irmãos, a profecia, é aí que está, a gente precisa entender o âmbito profético do que nós estamos vivendo agora. Se cumpriu no ano 70. Só que existe a profecia do ressurgimento de Israel como uma nação, que é o que eu tenho debatido há muito tempo. Mateus 24, 32. Mateus 24, 32. Aprendei, pois, esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam as folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. O florescimento da figueira, meu irmão, aconteceu exatamente no dia 14 de maio de 1948.
exatamente, a figueira floresceu. E agora, Jesus mandou nós olharmos para a figueira. Jesus mandou nós olharmos para a figueira. Olhar para a figueira é olhar para quê? Olhar para Israel. Olhar para a figueira é olhar para Israel. Irmãos, como as pessoas não entendem isso? A gente está vendo cristãos atacando Israel. Nós estamos tendo antissemitismo no meio cristão. Nós temos pastores a favor da Palestina e do Irã. Israel é o epicentro da profecia. E meu irmão, o que está acontecendo agora é muito profético. É muito profético. Por quê? Porque o templo que foi destruído no ano 70 vai ser reerguido. Então veja, no ano de 1948 a figueira floriu. E Jesus disse, as pessoas ficam bravas comigo, meu irmão, mas veja bem, versículo 34, em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Jesus disse que quando a figueira florescer, sabei que está próximo. Versículo 33 de Mateus 24, olha só, igualmente quando vir de todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Jesus disse que nós somos a geração do florescimento da figueira, e o surgimento da figueira no ano 70, o ressurgimento de Israel como uma nação, aponta que ele está próximo, que ele está às portas. E eu sempre tenho dito isso, irmãos, nós somos a geração do florescer da figueira. Do florescer da figueira. Irmão, no dia 14 de maio, eu gosto dessa profecia aqui, faz tempo que eu não leio ela, Isaías 66, 8. Isaías 66, 8. É por isso que eu amo a Bíblia. Veja que o profeta Isaías, capítulo 66, versículo 8. 66, 8. 66, 8. Olha o que diz. O irmão Miro está lá no Eu Acredito. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Poder-se-ia fazer uma terra em um só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve com dores de parto e deu luz a filhos. Irmãos, presta atenção. Israel ressurge no cenário mundial como uma nação em um único dia. O único dia foi 14 de maio de 1948. Israel ressuscita em um único dia. Um dia. E a figueira volta a florescer exatamente no dia 14 de maio. No dia 14 de maio de 1948. Então, olha o que está acontecendo, irmãos. A profecia, ela está sobre Israel. Pastor, o que isso tem a ver com a queda do Irã, pastor? O que isso tem a ver com a queda do Irã? Os árabes e os judeus estão unidos por paz e prosperidade no Oriente Médio. Começando por Gaza, e agora
o Irã caindo vai levantar. Olha que coisa tremenda, irmãos. A queda do Irã abre o caminho para a construção do terceiro templo. Eu vou repetir, a queda do Irã abre o caminho para a reconstrução do terceiro templo. E o que eu acho incrível, eu tenho batido nessa tecla com vocês. O que eu acho incrível, irmãos. Irmão Miros, nós já vamos falar de notícias, irmão Miros. Olha só, vamos ficar com a Bíblia por enquanto. O que eu acho incrível é que o avivamento que está tendo em Israel, nós não estamos tendo na igreja. Isso eu acho que passou. O que está acontecendo? Olha só que paradoxo. Qual é o avivamento que nós estamos tendo em Israel? Os judeus, irmãos, eles estão em bunkers agora, orando e adorando a Deus. Por que os judeus estão em bunkers, adorando e orando a Deus? Porque eles acreditam que o que está acontecendo está apontando para a chegada do Messias. Os judeus acreditam que Donald Trump é o rei Sírio do século 21. Os judeus acreditam que eles verão o Messias entrar em Jerusalém. Quem é o Messias de Israel, irmãos? É o anticristo. É o anticristo. Então veja, os judeus acreditam que o que acontece hoje está ligado à chegada do anticristo, e a igreja não acredita que o que está acontecendo está ligado à volta de Jesus. Vocês entendem a gravidade, irmãos? A gravidade da ignorância da profecia que essa geração vive. Alguém entende isso daqui? Os judeus acreditam que tudo que Israel está fazendo, que os Estados Unidos estão fazendo agora, a eliminação do Irã, trará paz no Oriente Médio, vai abrir a porta para o templo, e o templo será erguido por Mashiach de Israel, e eles acreditam que o Messias de Israel já está na terra, e a qualquer momento vai entrar em Jerusalém. É por isso que os judeus estão florindo a figueira. O que é florindo a figueira? Eles estão indo para Israel. Eles estão indo para Israel. Os judeus não querem fugir de Israel, os judeus querem estar em Israel nesse momento. É outra coisa incrível que as pessoas não entendem. Como pode um mundo em conflito estar lá, os judeus tudo nos bunkers, orando e glorificando a Deus. Os judeus do mundo todo estão querendo ir para Israel, eles não querem fugir de Israel. Por quê? Porque nós somos a geração do florescer da figueira. Nós somos a geração do florescer da figueira. Os judeus estão indo e os judeus acreditam que o Mashiach vai entrar em Jerusalém a qualquer momento. Agora, irmãos, é muito simples você entender isso. É muito simples para a visão pré-tribulacionista, porque os pós-tribulacionistas querem complicar. Os pós-tribulacionistas gostam do sofrimento. Irmãos, para o anticristo entrar em cena, a igreja será arrebatada. É por isso que Mateus 24, versículo 33. Meu Deus, por que as pessoas querem complicar a profecia? É isso que eu não entendo, meu irmão. As pessoas gostam de complicar o que está simples. Quando Jesus falou do florescer da figueira, que começou no dia 14 de maio de 1948, no versículo 33 e 34, Jesus disse: igualmente,
igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração. Qual é a geração do florescimento da figueira? A nossa geração, sem que tudo isso aconteça. Irmãos, está aí. Está aí. A gente está vivendo esse momento. Eu quero mostrar a moeda do dia 14 de maio de 2018. 2018. Deixa eu ver. Aqui, ó. A irmã Luciana me deu. Presta atenção nessa moeda aqui. Eu vou ter que mostrar em 2 lugares aqui, tá, irmãos? O pessoal do Instagram, presta atenção nessa moeda aqui. Olha só. Essa aqui é a moeda do dia 14 de maio de 2018. Israel lançou essa moeda e vendeu essa moeda para a construção do 3º templo. Então veja bem, aqui, ó, e deixa eu mostrar aqui no Eu Acredito primeiro, depois eu vou mostrar para vocês. Aqui embaixo você tem a imagem de Donald Trump e o rei Ciro. Olha lá, você vê Donald Trump e o rei Ciro. Olha lá, Donald Trump e o rei Ciro. Essa aqui é a moeda de comemoração dos 70 anos do Estado de Israel. E olha o que nós temos atrás. A pomba branca. Olha lá, a pomba branca em cima do 3º templo. Olha aqui, ó. Olha aí, ó. A pomba branca. Alguém lembra dessa pomba branca em cima da cabeça de Donald Trump? Na capa da The Economist de 2024. Olha lá a pomba branca. Agora, isso daqui, ó. Isso aqui foi no primeiro mandato de Donald Trump, irmãos. O rei Ciro Trump. Tá aqui, ó. Aí tem a imagem também de Trump com uma pomba branca, quando ele era jovem. Isso aqui aconteceu no ano 70. A volta de Donald Trump, meu irmão. Trump, trombeta. Donald, o Senhor é meu juiz. Trump é a trombeta do Apocalipse. E isso não é teoria da conspiração. Tá aqui o 3º templo com a pomba em cima, olha lá, ó. E a pomba branca representa o que, pelo amor de Deus? Fala para mim o que representa a pomba branca. Por favor, me fale para mim o que representa uma pomba branca. Paz. E o que mais os árabes e os judeus e os americanos estão falando agora? Tempo de paz e prosperidade. Então veja, os judeus assimilam que tudo, meu irmão, tudo que está acontecendo no Oriente Médio, tudo que está acontecendo no Oriente Médio. E aí veja, e essa imagem aqui é mais forte ainda, meu irmão, que é Trump e o rei Ciro. Para os judeus, Donald Trump é o rei Ciro, do século 21. Aí olha aqui, ó, o templo e a pomba branca. Olha lá, ó. E para isso acontecer, para esse templo ser erguido, para esse templo ser erguido, o que precisa acontecer? O Irã vai cair. Eu tenho batido nessa tecla, irmãos. O câncer do Oriente Médio. Veja, o Irã perdeu força em Cuba, Venezuela, que ele dominava a América Latina. Ainda tem influência sobre o narcotráfico na América Latina, porque é o Irã que arma os narcotraficantes na América Latina.
Mas presta atenção, irmãos, é muito pouca força. É muita pouca força. Então veja o que está acontecendo agora. Pastor, o que precisa acontecer? Irmão, eu tenho dito isso há anos. Eu tenho dito isso há anos. Não precisa acontecer mais nada para Jesus voltar. Mais nada. A geração Wagner, lá do Eu Acredito, que Jesus estava falando, é a geração do florescer da figueira. A figueira voltou a florescer dia 14 de maio de 1948. Nós somos a geração do florescer da figueira. Agora, eu vou voltar a bater nessa tecla, irmãos. Veja, Israel preparou uma moeda do terceiro templo. Eles acreditam que Trump é o rei Ciro. Olha lá, o rei Ciro do século 21. Os judeus agora estão adorando a Deus nos bunkers. Adorando a Deus nos bunkers. Adorando a Deus nos bunkers. Orando a Deus porque eles acreditam que a chegada do Messias está próxima. E aí eu pergunto para vocês, irmãos. Eu quero perguntar para vocês. Como é que está a igreja neste momento profético? Eu pergunto para vocês agora, como é que está a igreja? Como é que estão os sermões relacionados à profecia? Nós estamos em pleno avivamento do Estado de Israel. Nós estamos vendo a profecia se cumprir. E os líderes religiosos, estão num sono profundo. E muitos dizem, eu não entendo de escatologia e não quero entrar com essas coisas. Eu não entendo, é muito difícil. Meu irmão, falar sobre a volta de Jesus não é difícil para quem tem espiritualidade. Desde que o mundo é mundo, Pedro pregou sobre a volta de Jesus. Pedro já está próximo ao fim de todas as coisas. João pregou sobre a volta de Jesus, dizendo, filhinho, já é a última hora. Você vai ver que todas as cartas têm alguma referência sobre a volta de Jesus. O apóstolo Paulo pregou sobre a volta de Jesus. E qual deveria ser a pregação da igreja? A volta de Cristo. Qual é a expectativa da igreja brasileira? Que o Lula vai cair, que a direita vai voltar e que tudo vai voltar à normalidade. É por isso, irmãos, que eu não vejo um alinhamento profético na igreja brasileira. Porque a expectativa do povo agora vai expor o extrato do Lulinha. Agora o Vorcaro vai fazer delação. Agora vai... Irmão, daí o povo está só nessa expectativa de que o Brasil vai voltar a ser isso, o Brasil vai voltar a ser aquilo. E não há um alinhamento com a profecia. Não há mensagens de arrependimento e de alinhamento com o céu, meu irmão, porque não tem como você ser amigo do mundo e amigo de Deus. Não tem. Essa conta não fecha. Não fecha, meu irmão. A conta não fecha. A mensagem para esta geração é arrependei-vos, porque a vinda de Cristo pode acontecer a qualquer momento.